Obrigado, queridos. Deus muito abençoe. Espero que todos tenham tido uma passagem de ano maravilhosa, que você possa ter tido uma boa experiência com a tua família, com teus amigos e com Deus, né? A quem ainda não dei, quero desejar um feliz ano novo a você. Que Deus muito abençoe a sua vida, queridos. Que Deus muito abençoe. Sermão de passagem de ano, ou o primeiro culto do ano. É um culto que sempre nós queremos sempre fazer novos votos, uma nova disposição, uma nova esperança em nosso coração. E nós queríamos, com esse mesmo intuito, convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33 a 35. E o texto diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós queríamos começar esse ano, começando com uma nova série de mensagens, baseado nessa proposta. Novo ano, novas misericórdias. Novo ano, novas misericórdias. E gostaria de falar hoje sobre essa proposta que o texto de Paulo nos apresenta, que sempre foi para ele. Sempre foi para ele. O que nós precisamos pensar nesta noite é que, diante da palavra de Deus, nós precisamos devolver a Cristo a centralidade da nossa vida. Devolver a Cristo a centralidade da nossa vida. Esse texto nos mostra a essência da verdadeira vida cristã, no sentido de que a vida cristã, a igreja, a minha fé e a sua fé, não são para nós mesmos. Não são para nós mesmos. Porque o texto nos diz que tudo é para Ele e sobre Ele. Logo, nós temos que pensar neste novo ano que inicia, que pensando nisso, nós temos que pensar no plano de Deus, nós temos que pensar no reino de Deus, nós temos que pensar na glória para Deus. Este, de fato, é um dos combates mais ferrenhos que todos nós enfrentamos. E por causa deste combate, a nossa vida se torna uma verdadeira bagunça. Em nossos relacionamentos, muitas vezes cheio de conflitos. E o que desvia as nossas atenções, os nossos pensamentos, com respeito aos projetos e planos de Deus, é os nossos próprios desejos, é a nossa própria vontade. E a raiz de todas estas questões demonstram que necessitamos da graça de Deus, para que possamos enfrentar 2022 debaixo da soberania, vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós estamos debaixo dessa mão poderosa, certamente a nossa vida será vivida com mais disposição, com mais alegria e de tal forma mais contagiante para outras pessoas. A grande batalha do nosso coração, do nosso desejo, em fazer com que os nossos planos possam ser cumpridos, esbarra ou confronta diretamente aquilo que Deus está fazendo por nós, para nós.
a fim de que nós possamos nos voltarmos para Ele. Você percebe que a vida cristã não é somente uma linha retilínea na qual você caminha, como se você estivesse indo ao além tão somente. Pelo contrário, Deus neste caminho está nos conduzindo a fim de que nós possamos nos encontrarmos com Ele, frente a frente com Ele, para que nós possamos desfrutar da sua pessoa, da sua graça e do seu amor em Cristo Jesus. É exatamente as palavras que nós lemos no primeiro livro da Bíblia. As 3 primeiras palavras mais importantes que nós podemos encontrar na Bíblia, quando nós lemos que, no começo, Deus, pontinho. No início das Escrituras você lê, no começo, Deus, o que Ele fez? Ele fez todas as coisas. Ele fez o universo, Ele fez as criaturas, com um propósito definido, nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Tudo foi criado e foi feito por Ele, para receber das suas criaturas a glória e a honra. A glória e a honra. Quando nós lemos o texto de Paulo, no primeiro capítulo, ele diz que o homem, apesar de reconhecer que Deus faz todas as coisas, o homem não dá glória a Deus pelos atos da criação, por causa do pecado que já habita o nosso coração. Logo, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus nos mostrando que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, a Bíblia está nos excluindo do centro da Bíblia e colocando verdadeiramente Deus. É nesta órbita que eu e você temos que orbitar. É nesse ambiente que eu e você temos que conviver, sendo Cristo o centro da nossa vida e nós orbitando em volta dEle, seguindo o seu fluxo, seguindo o seu desejo, seguindo a sua vontade, porque o universo foi tudo que Ele fez, e diz a palavra que Ele fez, e as coisas continuam funcionando absurdamente, perfeitamente. E a minha vida e a sua vida também segue o mesmo fluxo da perfeição da criação de Deus. E é olhando para isso que eu e você temos que nos perguntar: por que eu e você existimos? Por que eu e você existimos? Nosso catecismo, diz assim a primeira pergunta: qual é a finalidade do homem? Para que o homem existe? E a primeira resposta é: para que o homem possa conhecer, amar, adorar e servir prazerosamente esse Deus eternamente. Este é o propósito da minha vida e da sua vida: conhecer a Deus, adorá-lo e glorificá-lo, dando a Ele toda a honra, toda a glória, por tudo que Ele realiza em Cristo. A partir daí, nós podemos entender as palavras do salmista no Salmo 115, versículo 1 e 2, quando ele pergunta: para quem é a glória? Para quem é a glória? E o salmista responde: para Ele, para Deus. Toda a honra, toda a glória é para Ele, Deus. E o privilégio, como diz as Escrituras, do ser humano, é conhecer verdadeiramente quem é Deus. Se existe uma honra, se existe uma glória, se existe um privilégio para o homem, é conhecer a Deus através de Cristo Jesus. E a partir disso, a partir dessa proposta, eu tenho que perguntar: você tem convivido, tem sabido, você tem tido condições na sua vida de viver uma vida para a glória de Deus? Você o reconhece, o glorificando, você glorificando a Ele em todas as coisas que você faz? É nesse sentido que a proposta dessa noite é enfrentarmos e encararmos 2022 de uma maneira diferente em nossa disposição. Porque todos nós queremos, certamente, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu não sou
nenhuma pessoa que pense diferente de você. Nós desejamos que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor neste ano de 2022. Que as nossas obras sejam frutíferas, que nós possamos prosperar, que a nossa saúde possa ser boa. Mas eu posso entender que, diante da palavra de Deus, eu preciso voltar a minha mente, o meu coração, verdadeiramente para o centro da minha vida, que não é o meu desejo, não é a minha própria existência, mas é Cristo. A pergunta que eu faço é: como que eu e você podemos devolver a glória a Deus, que muitas vezes nós nos esquecemos, naturalmente, nós nos perdemos, e a gente passa muitas vezes sem pensar nessas questões. Esquecemos que trabalhamos para a glória de Deus, esquecemos que vivemos na vida conjugal para a glória de Deus, e nossos relacionamentos para a glória de Deus. Mas será que de fato as minhas ações é para a glória de Deus? É nesse aspecto que nós devemos olhar para o texto e pensarmos: como que eu posso ter uma atitude diferente em 2022, para devolver a glória para Deus, na minha vida, na prática? E o versículo 33 nos diz que: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A primeira questão que eu tenho que admitir, que a mente de Deus, a profundidade dos projetos de Deus, são insondáveis. São insondáveis. Verdades quase palpáveis. Paulo está falando sobre a salvação dos judeus, Paulo está falando sobre a salvação do gentio, e no versículo 33, fechando o capítulo 11, ele diz: ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são os teus juízos. Por quê? Porque para ele é um mistério glorioso a salvação do povo de Deus num determinado tempo, e a salvação de todos nós gentios por Deus, no tempo de Deus. E olhando para isso, nós podemos trazer para a nossa realidade, que a minha vida e a sua vida é governada pela sabedoria suprema de Deus. É esse Deus supremo que guia os nossos passos, que nós não podemos sondar os seus pensamentos, nós não podemos sondar os seus motivos. A plenitude da glória de Deus, ela transcende aquilo que nós vemos, transcende aquilo que nós podemos apalpar, porque os planos de Deus nos traz perplexidade. É só nós olharmos os vários personagens bíblicos e nós ficamos de queixo aberto o que acontece na vida deles, e como que o caminho deles é traçado por Deus, e levado por Deus, e conduzido por Deus a coisas que nós nunca pensaríamos. Você conseguiria pensar que uma mulher que morava na cidade de Jericó, chamada Raabe, se torna uma da linha genealógica de Jesus? Você poderia pensar numa questão tão absurda dessa? Porque os propósitos de Deus são diferentes. João Calvino nos diz que o finito não pode conter e aprender a plenitude do infinito. Ou seja, nós somos pessoas finitas, limitadas. Como que nós queremos explicar Deus? Até eu tenho uma canção sobre isso. Como que eu e você podemos explicar Deus? Calvino nos diz: é impossível que eu e você possamos explicar Deus na sua totalidade, na sua plenitude, porque se nós conseguíssemos explicar Deus na sua plenitude, então esse Deus não é Deus. Esse Deus não seria Deus. Porque nosso Deus é infinitamente, muito mais do que nós podemos imaginar, ou muito mais do que aquilo que a palavra nos revela a respeito dele. O que ele nos revelou a respeito dele na palavra, é aquilo que eu e você podemos entender, compreender, absorver de Deus. Nós não teríamos condições de entendermos a profundidade dos seus intuitos, das suas motivações, o porquê ele traça e faz as coisas como ele faz. A profundidade de Deus é tão profunda
que nós não podemos sondá-la. Quem disse isso? R.C. Sproul, um grande conhecedor da palavra e escritor bíblico. Eu e você não podemos alcançar a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. O que compete a mim e a você é confiarmos nessa sabedoria soberana de Deus, que governa todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. E quando eu admito que a mente de Deus é insondável, que os seus projetos são insondáveis, eu tenho condições de olhar para Ele, olhar a sua criação, entender que Deus é Deus, e por isso eu posso confiar nele. E por isso eu posso confiar nele. Isso traz para mim não só esperança, mas traz segurança de saber que a minha vida está sendo conduzida pelo Criador de todas as coisas. Segundo ponto, que o versículo nos traz, o texto nos traz, é: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? O versículo 34 nos diz que nós precisamos admitir que Deus é imutável. Quando a palavra de Deus diz que Deus é imutável, significa que Deus não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã, eternamente. A sua aliança, os seus propósitos não mudam. O que nós devemos admitir? Que os projetos de Deus, Ele estabelece, segundo a sua sabedoria, não está atrelado de forma alguma a qualquer tipo de manipulação humana que possa fazer Deus mudar de ideia. Os propósitos de Deus passam por caminhos que nós desconhecemos. Até mesmo o caminho da oração está dentro do caminho dos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso é maravilhoso. Sabemos que Deus tem conduzido os pormenores da minha existência e da sua existência sobre essa terra, sobre este mundo, e sobre as condições e os acontecimentos que nos fazemos passar. Deus, na sua infinita sabedoria, chegou para Jó e disse: muito bem, Jó, você estava me questionando a respeito dos meus projetos para a sua vida. Vamos conversar. E Deus então começa a conversar com Jó no capítulo 38, 39, 40, 41 e 42 do livro de Jó. E chega o momento que Jó então diz assim no versículo 2 até o 6: Senhor, me perdoa, porque falei de coisas que eu não sabia, e eu sei agora que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É isso que a resposta de Jó traz ao nosso coração, de saber que os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida, ninguém, absolutamente ninguém sobre esta terra, nem demônios, nem hostes demoníacas, nada pode frustrar os planos de Deus para a sua vida, igreja. Quando nós temos essa compreensão, sai de nossa mente, do nosso coração, o conflito da existência, do vazio, porque a minha vida está sendo conduzida pelo Deus Todo-Poderoso, que tem todo o conhecimento na palma das suas mãos. Isso traz a todos nós descanso e paz. O mundo espera que coisas boas aconteçam, assim nós também. Contudo, a minha vida está segura nas promessas inquebráveis de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aonde elas estão? Na palavra do Senhor. O terceiro ponto importante de nós olharmos para esse texto, ainda no versículo 34, é quando nós admitimos que a mente de Deus é insondável. É insondável. Quem pode conhecer os pensamentos de Deus?
A minha esposa mora comigo há 35 anos, mais 2 anos e meio de casado. Ela me conhece mais do que minha própria mãe, que me deu a luz. Eu vivi com a minha mãe e com meu pai até os 27 anos. Então eu tenho uma longa caminhada com a minha esposa. Hoje ela me conhece muito mais que a minha mãe e meu pai já falecido. Contudo, ela não me conhece profundamente dentro do meu coração. Então, amados, se nós não temos a capacidade de conhecer uma pessoa que vive conosco por tanto tempo, como que nós podemos ter ousadia de dizermos que nós podemos conhecer a Deus? O que eu posso conhecer de Deus é aquilo que é revelado pela sua palavra, conforme Deuteronômio 29, que diz: as coisas reveladas pertencem a nós, contudo as coisas não reveladas pertencem a Deus. Aquilo que eu e você conhecemos de Deus, nós temos porque Deus se auto-revelou através da sua palavra. Eu e você conhecemos a Deus porque Deus se mostrou a todos nós por sua palavra. Se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para que você possa confiar nesse Deus. Eu digo sempre, a fé não é cega. Assim como o amor também não é cego. A fé, ela é construída sobre um fundamento. E este fundamento sólido é uma rocha. E essa rocha se fez ser conhecido quando ele andou sobre essa terra, se mostrou a todos nós através de Cristo. E João disse no seu Evangelho, capítulo 1, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você consegue visualizar o prazer dos apóstolos, andando com Jesus, que ainda não sabiam que Ele era Deus? Sabia que Ele era o Messias, tudo bem, é o Filho de Deus, tá, Messias, ok. Aí quando Jesus então está sobre as águas, Ele repreende a tempestade, os discípulos, um olham para o outro e dizem: espera aí, quem pode ter o domínio sobre a tempestade? Quem pode ter domínio sobre os mares? Quem pode ter domínio sobre o vento? De repente começa a acender a luz na mente deles, e eles começam a olhar para Jesus de maneira diferente. Espera aí, não é apenas um homem que está andando conosco, não é apenas uma pessoa que está andando conosco, não é apenas o filho de Maria e de José que está andando conosco. Espera, essa pessoa é alguém maior do que nós estamos imaginando, porque Ele tem domínio sobre as coisas. A mente dos apóstolos só foi verdadeiramente ser acendidas, reveladas após a ressurreição de Jesus. Naqueles 40 dias que Jesus andou com eles, eles tiveram o deslumbre de ver a glória de Deus andando com eles. Eles entenderam que aquele Jesus é Deus. Quem de nós podemos conhecer a Deus na sua profundidade? Diz Calvino que ninguém, nem na eternidade, nem o tempo de toda a eternidade, nós poderemos conhecer verdadeiramente, totalmente a Deus, porque Deus é infinitamente muito mais do que nós imaginamos. E o versículo 35, então, ele diz que nós temos o privilégio de entender que eu e você não podemos fazer absolutamente nada para Deus. Ele diz: ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído. Ou seja, o que eu e você podemos dar a Deus? Vamos ser sinceros. O que eu e você podemos dar a Deus, para que de alguma forma Deus possa nos restituir? Ele é o dono de todo o universo, Ele é dono de todos os animais, Ele é dono de todas as riquezas, Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono da nossa vida.
O que eu e você podemos dar a Deus para que possamos ser restituídos por Ele? Diante deste fato que Paulo nos apresenta, nós devemos reconhecer que Deus é soberano, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso para a minha vida e com a sua vida. Porque não há nada em nós que possa atrair a atenção de Deus. Olha só que o salmista, no Salmo 62, versículos 5 a 7 diz: somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e meu abrigo. Quando nós abrimos mão das nossas pretensões de buscar alguma glória em nós, nós estamos abrindo mão do nosso orgulho, nós estamos abrindo mão daquilo que é a essência do ser humano, achar que pode conquistar as coisas pela força do seu braço. Estamos devolvendo a Deus a sua glória para Ele, reconhecendo que somente Ele pode nos proteger, somente Ele pode ser nosso abrigo, somente Ele pode ser o nosso consolador. Não porque nós merecemos, porque nós fomos alcançados pela sua graça e pelo seu amor em Cristo Jesus. Salomão, na toda a sua sabedoria, em toda a sua glória, de homem mais sábio do mundo, ele escreve em Eclesiastes capítulo 8, versículo 17: então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não atenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso o poderá achar. Nosso contentamento é conhecer a Deus naquilo que o Espírito Santo nos revela de Deus através da sua palavra. E quando nós somos visitados pelo Espírito, pela sua palavra, nós podemos conhecer o caráter de Deus, a pessoa de Deus. E quando nós o conhecemos, nós confiamos nele. Não é assim? Não é assim na vida conjugal? Quando nós passamos a conhecer mais e mais o nosso cônjuge, mais nós confiamos nele. Não é assim muitas vezes em nossos relacionamentos humanos? Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais a gente vai confiando nele. É assim a nossa caminhada. Conforme nós vamos andando, conhecendo, nós vamos aprendendo a confiar nas pessoas. Andar com Deus é a mesma coisa. A fé não é simplesmente uma coisa subjetiva. A fé é alguma coisa palpável, que você adquiriu pelo conhecimento que você tem de Deus através da sua palavra. E isso dá a você segurança, coragem e paz. O último ponto que eu queria pensar com você é a respeito do perigo da síndrome de Adão. O versículo 36 nos diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse ponto está dentro de outro ponto, que fala-nos sobre o perigo que eu e você temos de acharmos que nós conhecemos a Deus, e às vezes nós acharmos que nós mesmos somos Deus. Quando nós passamos a não dar a glória para Deus, a não reconhecer a grandeza de Deus, a não viver para a glória dEle, então eu estou tomando para mim o desejo dessa glória. Satanás então chega para Adão e Eva e diz: olha, se vocês comerem esse fruto, vocês serão iguais a Deus. A síndrome de Adão é querer ser igual a Deus. E essa síndrome que nós lutamos para não sermos pessoas que desejem ser igual a
Deus. Pelo contrário, quando a palavra de Deus nos diz que nós seremos semelhantes a Cristo, é no intuito de entendermos que nós seremos glorificados, e aquela mancha do pecado será arrancada de mim e de você. Então, nosso coração sem o pecado, nós nos alegraremos por ser iguais a Jesus. Imagina se eu e você fôssemos iguais a Jesus hoje. Imagino que muitas vezes nós desejaríamos os holofotes para nós. Quando nós admitimos que todas as coisas é para Ele, nós estamos entendendo e confiando nesse Deus que sabiamente nos conduz para uma vida que possa glorificar a Ele. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Conforme Isaías 55, versículo 8. Os meus caminhos e os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos. Então, amado, eu queria que, junto com a igreja, meditarmos, pensarmos sobre isso. E a questão é, como que eu e você temos direcionado a nossa vida para expressar esse nosso desejo de glorificarmos a Deus no dia a dia? Como que eu e você temos dimensionado essa verdade de Paulo, que a nossa vida é para a glória dele? Às vezes nós pensamos e limitamos esse pensamento à igreja. À igreja. Contudo, Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você nota que Deus quer que nós vivamos a nossa vida de maneira muito prática, e que tudo que eu e você façamos, tenhamos o mesmo intuito, a mesma motivação, que eu estou fazendo para a glória de Deus, e não para a minha glória. Então, na nossa tarefa comum do dia a dia, o texto nos diz que devemos viver para a glória desse Deus. Acaba o conflito no seu trabalho, acaba o conflito na sua vida relacional, acaba o conflito na igreja, porque temos o mesmo desejo de vivermos para a glória de Deus. E quando nós temos esse intuito, certamente é porque o nosso coração está querendo glorificar a Ele em todas as coisas. Que Deus muito nos abençoe, e que neste 2022, as nossas motivações sejam para que o nome de Deus seja glorificado em tudo que eu e você façamos. Amém, igreja? Amém. Vamos, nesse momento de nós orarmos. Os recados já foram passados, né, Nico? Então, já todo ciente. Eu convido a igreja a ficar de pé, então, para nós orarmos. Mais uma vez, desejar a você um feliz e abençoado ano novo, que neste ano novo de 2022, a sua vida dê uma guinada, que a sua vida espiritual dê uma guinada, um avivamento, porque quando o nosso desejo é servir e glorificar esse Deus, certamente, a graça dEle nos alcança, o amor dEle nos alcança, e o poder dEle nos transforma. Amém, igreja? Querido e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, nós nos rendemos, ó Deus, à profundidade da Tua sabedoria, nós nos rendemos, ó Deus, à Tua direção, nós nos rendemos e nos submetemos ao Senhor, porque Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que nos resgatou do pecado, para que nós pudéssemos contemplar a Tua face em Cristo Jesus, e fomos, ó Deus, chamados por Ti, para Ti, e aqui estamos, ó Deus, para que o nosso coração também esteja, ó Deus, submisso e também voltado para o Senhor.
a nossa motivação, ó Deus, é para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda, ó Deus, as nossas vidas, porque somos falhos, somos pecadores, e muitas vezes a síndrome de Adão quer nos transformar. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos submeter a nossa vida ao Senhor, para que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Pai eterno, abençoa, Pai, cada família aqui representada, que a Tua bênção, ó Deus, seja derramada, ó Deus, da maneira abundante, sobre os lares aqui, Senhor, e assim, ó Deus, a Tua graça, maravilhosa graça em Cristo Jesus, o Teu imenso, infinito amor, e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre os amados, e os acompanhando em todos os lugares, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, que tenhamos um ano abençoadíssimo pelo Senhor.